Hoje nós vamos entrar na primeira religião, na primeira seita que nós vamos estudar. E a seita é o animismo. O animismo, nós vamos entrar hoje sobre esse assunto, sobre essa seita. E os irmãos vão entender, por exemplo, uma questão importante que nós passamos na questão do ponto de referência. Não está ouvindo, irmã? Nós vamos... Agora, também não, irmã? Tá, dá para ouvir? Mais ou menos? Som. Isso tá bom. Continuando. Nós tratamos sobre o ponto de referência e nós vamos entrar agora sobre a religião. Nós vamos falar sobre a religião que se chama animismo. Né? E uma questão muito importante é que os irmãos vão entender o quão importante é o ponto de referência. Né? Então vamos falar sobre o animismo e aqui nós vamos já buscar entender essa questão do ponto de referência. O animismo. O fundador é desconhecido, o início também é incerto, é anterior a todas as religiões. Isso vai de encontro naquilo que Salomão diz, o rei Salomão diz em Eclesiastes 3:11, né, de que Deus criou nós, seres humanos, ser vivo, com essa ânsia, essa vontade de buscar alguém, um ser maior, né? O número de seguidores aproximadamente é de 200 milhões de pessoas e a sua principal região de atuação está na África, Américas e Caribe. A sua principal crença é nos espíritos que vivem por toda parte, dão a vida e protegem todas as coisas. Talvez esse nome animismo, talvez os irmãos possam desconhecer. Porém, um ponto muito importante, creio que todos aqui já assistiram vários filmes, então os irmãos, conforme nós vamos estudando sobre essa religião, os irmãos vão ligar alguns pontos. Tal filme falou muito bem sobre essa questão. Então, por exemplo, principalmente filmes de pirata. Os irmãos podem ver aqui Caribe, Américas, África. Então, tem muita religião que fala sobre essa questão, esse ponto do animismo. E aqui nós vamos entrar a nossa defesa cristã. Está em Atos 17, versículo 15 até o 31, que diz: E os que acompanhavam Paulo e levavam até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Silas e Timóteo recebem a missão de se encontrar em Paulo, e Paulo estava esperando eles em Atenas. E ali ele via que as pessoas, né, em Atenas eram muito entregues à idolatria. Então, o que acontece aqui? Né, em Atenas, as pessoas idolatravam, existiam várias religiões, então eles idolatravam vários deuses. Né? Então, Paulo ali se comovia. Continuando. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Então ele estava num lugar que estava muita disputa. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esse paloureiro? E os outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição.
Então, Paulo, naquele momento, ele se sentiu na obrigação de falar sobre Jesus naquele momento, né, para aquelas pessoas. Que as pessoas eram totalmente idólatras. Então, ele via a obrigação, né, no seu coração de falar de Jesus. E tomando-o, o levavam ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então era um lugar que tinha muitos povos diferentes ali. Então eles viam-se obrigados a levar ele até o lugar de se comentar, de se falar sobre essa religião, sobre as religiões, que era o Areópago. E Paulo foi até lá. E continuando. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então a superstição ali era muito grande. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Paulo, ele viu nisso a oportunidade de falar de Jesus. Ele falou: eu estou aqui, vejo que vocês são muito religiosos, vejo que vocês têm bastante imagens, e eu vim falar sobre esse, que não tem nome, ao Deus desconhecido, que é o Senhor Deus, o que criou os céus e a terra. Então ele está dizendo ali para todos, que ele também vem falar sobre o Deus dos deuses, os que estão acima de todos, que é o Senhor, nosso Senhor Deus, o Senhor Jeová, Yahvé, conhecido assim. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todas as vidas, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando e pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então ele continua falando, então vem falando sobre o Deus que criou sobre tudo, e ele não precisa de você, ele não precisa que você dê para ele alguma coisa, porque foi ele que fez tudo, então tudo já é dele, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois todos somos também de sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, o Deus que nós servimos está acima de tudo. Está até acima da nossa própria imaginação. Então, ele está orientando as pessoas ali que estavam ouvindo ele, de que Deus está acima de tudo, e de todos, e de qualquer coisa, acima de ouro e prata. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, ele está explicando aqui que Jesus, que o Senhor, é o Deus que ressuscitou dentre os mortos e que não existe ninguém acima dele. Então, ele está falando aqui que Deus está acima do que tudo que eles seguiam, acima dos animismos ou das filosofias. Então, o Deus está acima de tudo. O Deus que ele está anunciando aqui para eles
está acima de tudo. Então Deus está acima, até mesmo do agora que nós estamos falando sobre o animismo. Então os deuses estão acima de tudo, né? Aí tem uma imagem aí, né? De uma entidade. Então Deus está acima de tudo. Então Deus não tem imagem. Então a gente está vendo uma imagem aí, um exemplo do qual o apóstolo Paulo vem dizendo. Então Deus está acima de tudo, né? Então, continuando, né? Vamos lá. Foi em 1871 que Taylor introduziu o conceito de animismo no estudo do fenômeno religioso, querendo com ele afirmar que, para o homem primitivo, tudo era dotado de uma alma. A experiência da alma, feita através do sonho, estava na origem da crença religiosa. Temos, assim, uma crença em seres personalizados, mas incorpóreos, como as almas, os espíritos e os deuses, e que constituiria a forma típica da religião primitiva. Distingue-se do animatismo, pois este não se refere a uma crença em seres personalizados, mas na atribuição de consciência e poderes humanos a objetos inanimados, fenômenos naturais, plantas e animais. Então, o animismo é diferente do animatismo. Então, o animatismo, eles creem que os deuses são os animais, a floresta, e esses seres que existem na Terra. O animismo é diferente. Eles veem os seres celestiais acima de tudo. Então, tudo para eles é Deus, né? Na origem da religião, segundo Mahet, estaria a experiência de uma forma impessoal, que ele designa de mana, conceito que é recolhido das línguas polinésias e malinésias, para designar um princípio de potência ou de eficácia atribuído a uma pessoa, objeto ou espaço, que, sobre outros termos, podemos encontrar na maior parte das sociedades. Então, o animismo, ele como diz aqui, é uma religião primitiva. Então, o homem, tirando Israel, eles começaram a povoar o mundo, então começaram a buscar isso, como eu disse ali no começo, Deus colocou em nosso coração, né? Como o rei Salomão coloca ali, em Eclesiastes 3:11, Deus colocou em nosso coração essa busca pela eternidade. Então o homem começou a evoluir, a crescer, e começou a entender que existe um outro ser acima de nós. Então, para eles, naquele momento, era tudo que movia. Tudo que eles viam que tinha algo diferente, buscavam a entender que era sobrenatural. Então, em sonhos, eles viam os sonhos, em tudo que eles viam, eles entendiam que era Deus. Continuando. Os animistas acreditam que existem espíritos que vivem por toda parte, dão vida e protegem todas as coisas. Assim, segundo a mentalidade animista, há espírito nas rochas, nas árvores, nas sementes, na água e nas pessoas que essas últimas vivas ou mortas. Eles acreditam que esses espíritos podem atrair tanto coisas ruins como boas, assim como os espíritos que combatem as doenças e as secas, mas também castigam com a enfermidade e tragédias. Então, só para terminar, os deuses, o Deus dos animistas, eles entendem que tudo vem de Deus, tudo é Deus para eles. Então, esse é um ponto importante que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo trouxe em Atos, que Deus está acima de tudo isso. Deus é o ser que está acima de todos. Então, que possamos colocar isso em nosso, já adicionando para o nosso conhecimento, de que o animismo é uma adoração que está em tudo, em todos. Amém? Que Deus abençoe todos.